Hoje eu quero falar sobre um tema que é pouco esclarecido dentro das igrejas, que é a lei de Deus na nova aliança. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A palavra de Deus nos ensina que a lei, ela foi dada de maneira que, através da lei, o ser humano pudesse ver a sua condição, pudesse se enxergar como um homem falho e limitado. E a palavra de Deus é bem clara: ninguém será justificado por obras da lei. Porque quando o homem tenta cumprir a lei, ele falha. A palavra de Deus ela diz mais: pois qualquer que guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Veja que interessante. Além da palavra de Deus, através da lei, revelar a nossa condição de homem falho, de ser humano culpado, se você falhar em um único ponto da lei, torna culpado de toda a lei. Então eu te pergunto, quem consegue cumprir a lei nesses termos? Quem é capaz de fazer a vontade de Deus desta maneira? Cumprindo todos os mandamentos, todas as regras, todas as normas. Você conhece alguém capaz disso? Acho difícil. Mas então eu te digo, como é possível sermos aceitos, aprovados, reconhecidos por Deus, já que pelas obras da lei ninguém é justificado, já que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Uma vez que a lei fica diante de nós, o que a gente consegue enxergar são as nossas próprias falhas. A palavra de Deus responde: pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Gostaria de abrir um parêntese nesta palavra, imputado. Imputado, do grego logizomai, passar para a conta de alguém. Esta palavra lida com a realidade. Se eu logizomai, ou considero que minha conta bancária tem R$25, ela tem R$25. Do contrário, eu estaria me enganando. E esta palavra refere-se a fatos e não a suposições. Fazendo uma ilustração a respeito disso, imagine que você está passando por uma situação terrível e um amigo, sabendo da sua condição, ele vai até o banco e deposita R$5.000 na sua conta. Não porque você merece, não porque você é bonzinho, não porque você é um cara legal, mas simplesmente por ele ser teu amigo, ele se vê na vontade, na necessidade de te ajudar e te auxilia. E aí, num dado momento, você vai lá no banco, verificar a sua conta e tem R$5.000. Isso é logizomai. É o que Jesus Cristo fez. Jesus, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas falhas. Ele tomou sobre si aquilo que deveria ser a nossa condenação e, em troca, nos concedeu a sua reta justiça. Hoje somos justificados diante de Deus porque Jesus Cristo pagou os nossos pecados. Porque Jesus Cristo pagou, digamos assim, a nossa dívida de pecados para com Deus. Diante de Deus, como foi lido
minutos atrás, somos culpados perante a lei. Ninguém consegue cumprir a lei, não nos termos da própria lei. Cumprir um mandamento ou outro, uma regra ou outra de vez em quando, isso é possível, mas todos os dias, todas as regras da lei, todos os mandamentos da lei, isso é impossível. Mas uma vez que você crê em Jesus Cristo, através da fé, essa fé lhe é imputada como justiça. Que Deus é aquele que justifica o ímpio. O que isso significa? Se analisarmos o contexto dessa passagem, essa passagem fala sobre a vida de Abraão. Abraão, por 2 vezes, ele mentiu. Por 2 vezes, Abraão esteve numa terra e disse para sua esposa Sara: Sara, diz que você é minha irmã, porque se você disser que é minha esposa, o rei dessa terra vai me matar e vai tomar você para ele. Então mente, fala que você é minha irmã. Abraão era um homem falho. Era um homem bem limitado no início da sua caminhada. Podemos dizer que Abraão teve atitudes de uma pessoa ímpia. Não ímpia na sua totalidade, mas ímpio no sentido de ser uma pessoa que falha, que comete erros, que negligencia, digamos assim, a lei de Deus. Não está escrito, não dará falso testemunho? Abraão por 2 vezes deu falso testemunho. Mas Deus é aquele que justifica o ímpio. Gostaria também de abrir um parênteses na palavra jamais. Do original grego, omi, que significa nunca, certamente que não, de modo nenhum, de forma alguma. A palavra de Deus é bem clara. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Jamais quer dizer nunca. Quer dizer que Deus não tem o intuito, o propósito, o interesse de ficar apontando o dedo para nós e nos condenando e nos observando como alguém que está ali à espreita procurando qualquer falha para nos acusar. Não, Deus não é assim. Deus é um Pai de amor, é um Pai de bondade. É um Pai que cuida, é um Pai que quer o nosso bem. Uma vez que você tem uma fé viva e verdadeira, sincera em Cristo Jesus, essa fé lhe é atribuída como justiça. E Deus jamais vai olhar para você com o intuito de ficar apontando pecados. Somos bem-aventurados, segundo o que diz a palavra. Somos bem-aventurados, porque temos sim um Pai de amor. Deus abençoe a todos.